Dr. Marconi Pignatti, infectologista. Dr. Marconi, ebola, tão comentada na mídia, tão apavorante e doença da qual a gente tem muito medo. Fala um pouco sobre ela. Então, ebola é uma doença... Nós temos chamadas viroses emergentes, né? Que são... Todo ano está nascendo um vírus novo nesse mundo nosso. Mas ebola não é tão recente. A ebola dos anos 70, mas se a gente considerar até relativamente recente. Ela começou ali na região do Congo assim, periodicamente tem uns surtos. Agora, esse surto que nós estamos vivenciando é o maior surto da história da ebola, ou seja, parece que a doença o vírus está se adaptando mais e está começando a se agigantar um pouquinho. Por isso digamos, a mídia com toda essa veemência falando da doença. Por esse risco potencial de disseminação além das fronteiras da África. Então, pela primeira vez, a ebola está cometendo vários países ao mesmo tempo e com números muito significantes, entendeu? De forma que qual que é a grande questão da ebola? É a sua facilidade de transmissão. Ela se transmite por contato com secreções. Seja ela fundamentalmente, né, seja ela secreções intestinais, secreções de sangue, saliva, o vírus ele sai por todas as secreções do corpo humano. Mas a pessoa pega de onde? E ela pega ao vírus ele entrar em alguma mucosa, ou seja, pela boca, pelo nariz, pelos olhos e pelo ato sexual. Mas quem transmite para a pessoa? O contato com pessoas doentes. Então, o contato com um doente é suficiente. Às vezes o contato, até de você nem manipulou, mas só tocou na pele do paciente, você pode estar sujeito a desenvolver a doença. Ela está dentro desse grupo das chamadas febres hemorrágicas virais, quer dizer, são doenças devastadoras, de evolução fulminante. A ebola, algumas vezes, em algumas séries, pode ter letalidade, ou seja, entre as pessoas que adquirem a doença e que morrem, de 50% até 90%. E são muito agressivas mesmo. Nesse momento, a doença está exclusiva da África, né? Mas uma pessoa doente que venha para o nosso país, por exemplo, pode começar a transmitir aqui e a doença ela se auto-manter, né? Assim como o senhor disse que a febre amarela, o hospedeiro é o macaco, do ebola. O ebola ainda não é muito conhecido, mas parece que há alguns morcegos frugívoros, né, presentes lá na África, que arboram, né, esse vírus. E o que se acredita é que o morcego transmite para alguns animais. Os africanos têm contato direto com esses animais, às vezes algum animal não tão muito sadio, que eles, até a ingestão da carne, o contato com o animal doente, transmitiu para o homem e ela vai se estabelece na comunidade. Ou até pelo próprio contato com o morcego. Então, isso que se acredita que tem a origem desses surtos. E quais são os sintomas e não há tratamento? Parece isolamento? Uma doença também de evolução muito rápida, como a febre amarela. Não há algumas propostas de tratamento, mas nada em concreto atualmente. Nesse momento é a prevenção, né? A prevenção da doença, através, principalmente, o controle das fronteiras, né? De evitar que pessoas doentes venham para o país, porque você pode, de repente, a partir de um caso, estabelecer a doença no país, né? Então, no Brasil, a gente tem as fronteiras controladas, ainda não temos nenhum caso. A Anvisa já gerou documentos, alguns documentos, inclusive, criando um protocolo de manejo de pacientes que tenham vindo da África, dos países em que esteja circulando ebola. Então, um paciente que teve num país como Libéria, Costa do Marfim, algumas regiões da Nigéria. Agora o Congo também está voltando a ter alguns casos. São 5 países, né, que estão tendo casos circulando. Então, esses pacientes que vieram de lá e começaram com febre aqui no Brasil, eles precisam de entrar imediatamente num protocolo de isolamento e
serem transferidos para os hospitais de referência, e existe toda uma série de condutas que a equipe médica precisa de ter, que é um pouco parecido com aquilo que a gente tem visto na televisão, né? Aquelas ultra roupas de proteção para que... Porque, olha, sabe que um dos grandes vítimas, um grupo de grande vítima dessa doença tem sido os profissionais de saúde, né? Em torno de 20% a 30% algumas vezes dos óbitos são dos profissionais de saúde. Então, lá na África, eles também têm batido muito na tecla de cuidado com os defuntos, né? De você não ficar tocando no defunto, que a família tem os rituais, né? Porque por conta dessa facilidade, o próprio toque com a pessoa. Então, como eu vinha dizendo, aqui no Brasil tem esses protocolos pesados, né, de poder tentar proteger as pessoas para que elas não adquiram, e os hospitais de referência, que já tem um hospital para cada região, para cada estado do Brasil. Doutor Marconi, muito obrigada, e fica aí mais um pouco de informação sobre essa doença tão perigosa.